de balanço, de avaliação. É também um momento de olhar para frente e continuar avançando. Tempo ainda de agradecer aos pernambucanos e às pernambucanas de todas as classes pela confiança depositada no meu trabalho. Afinal, o desenvolvimento do meu Estado e o progresso do seu povo são o compromisso maior do meu mandato e de toda a minha vida pública. Farei um relato o mais abreviado possível dos momentos que julgo mais significativos das minhas atividades nesse ano que se encerra. Considero que 2013 foi extremamente positivo. Durante ele, me dediquei a temas sempre presentes em minha agenda de produção legislativa e trabalho parlamentar. A criação de um ambiente institucional mais favorável à geração de empregos, aos investimentos produtivos e às pequenas empresas. Nesse sentido, destaco as ações em defesa do programa Reintegra, que propicia ao setor exportador do país um bônus que é fundamental para compensar resíduos tributários que ainda estão presentes nas cadeias exportadoras e que, de algum modo, hoje comprometem a competitividade das exportações do país. A luta que travamos pela extinção do adicional da multa de 10% no FGTS, algo que, lamentavelmente, não conseguimos, ao final, evitar e que passa a ser um componente, mais um componente do chamado custo Brasil. No caso da demissão imotivada e ainda a luta por uma maior racionalidade na política de desoneração da folha de pagamentos. Foi muito importante, meu caro senador Pimentel, que pudéssemos ter avançado na desoneração da folha de pagamentos. Esse era um velho reclamo do setor produtivo. O Brasil tem um dos mais elevados encargos que incidem sobre a contratação formal do trabalho. E essa é uma das razões pelas quais ainda temos no Brasil um grau de informalidade nas relações, já que essa carga que incide sobre os salários penaliza fortemente a empresa brasileira. Nesse movimento de desoneração, que ao final contempla já quase 50 setores da economia brasileira, podemos até considerar que alguns setores que foram contemplados talvez não estivessem colocados na ordem de prioridades, já que essa medida foi pensada, sobretudo, para o apoio à chamada indústria de transformação, a indústria manufatureira que sofre de forma mais direta os efeitos dessa competição que se dá em escala global. Ainda nessa agenda, e em defesa das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, apresentei um projeto de lei que busca corrigir uma distorção presente no sistema Simples Nacional, que é o aumento desproporcional na carga tributária quando os pequenos negócios avançam em termos de faturamento. Como o regime simplificado de tributação se dá por determinadas faixas, nós ficamos sempre com um modelo que, ao final, significa que as empresas que crescem são punidas, são expulsas do sistema e aí, ao mudarem de faixa, na faixa mais alta, são logo penalizadas com uma fortíssima elevação da carga tributária. Portanto, temos a necessidade de criar um regime de transição nessas faixas, que possa produzir já uma acomodação em termos, vamos dizer, de faixa de tributação mais suave e que, ao final, não consagre essa ideia irracional de que quem cresce é punido, ou seja, um viés anticrescimento do sistema atual. E
eu gostaria ainda de colocar aqui a nossa preocupação com o alargamento da utilização desse instrumento que tem sido perverso para os pequenos negócios no Brasil, que é, meu caro senador Cristóvão, a utilização da chamada substituição tributária, que vem anulando os efeitos dos benefícios que foram proporcionados com o regime simplificado de tributação. Na prática, os estados da federação, ao adotarem a figura da substituição tributária, terminam impondo às micro e pequenas empresas uma alíquota real que é muito superior àquelas que foram preconizadas no projeto do regime simplificado de tributação, além de exigirem que as empresas antecipem o recolhimento dos impostos, penalizando-as no que diz respeito às necessidades de capital de giro e de financiamento. Ainda em favor dos contribuintes, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o nosso parecer do projeto de autoria da senadora Cátia Abreu, que concede mais prerrogativas e garantias aos contribuintes perante o fisco. Entre as inovações destaco a necessidade de lei para alterar o prazo de recolhimento de tributos, a imposição de limites à utilização de meios coercitivos na cobrança extrajudicial de tributos, medida que impede a aplicação ou graduação de multas de caráter sancionatório em função de o contribuinte ter acionado o Poder Judiciário. E a exigência que a Fazenda Pública demonstre os casos de dolo ou má-fé pelo sujeito passivo. Assim, presume-se a boa-fé do contribuinte. Com relação ainda a essas mudanças e medidas que possam produzir uma melhoria no ambiente institucional e no ambiente de negócios do Brasil, havia e há uma compreensão de que, com relação ao ICMS, que é o principal imposto do país, responsável pela arrecadação de mais de 300 bilhões de reais, temos clara compreensão de que, nesse ambiente do ICMS, nós temos as maiores distorções, convivemos com as maiores distorções, que estão representadas por uma série de fenômenos, como, por exemplo, a existência de 27 legislações distintas, bases de cálculo distintas e essas elevadas alíquotas interestaduais que terminam oferecendo combustível à chamada guerra fiscal. Por isso, o Senado, em boa hora, resolveu enfrentar essa agenda que nos apontava a perspectiva de iniciar a reforma do ICMS com a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Creio que podemos avançar no debate desse tema e destaco que na Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovado um relatório de nossa autoria com a criação do Fundo de Compensação de Receitas e do Fundo de Desenvolvimento Regional, que são condições absolutamente necessárias para compensar os estados desse novo regime de alíquotas interestaduais do ICMS. O Fundo de Compensação de Receita funcionando como uma espécie de seguro de arrecadação e repondo as perdas de receita dos estados que tendem a perder com as novas alíquotas, que são os chamados estados exportadores líquidos. De outro modo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai oferecer recursos para que os estados possam fazer as suas políticas de fomento e de apoio ao desenvolvimento econômico, utilizando mecanismos, vamos dizer, mais saudáveis do que aqueles que hoje estão
presentes na chamada guerra fiscal, que ao final se revelam esgotados por absoluta impossibilidade de manter, não só pelos aspectos jurídicos, dada a arguição de inconstitucionalidade dos incentivos que foram concedidos ultimamente, à margem da Lei Complementar número 24, mas também, eu diria, pela insustentabilidade do ponto de vista econômico e fiscal. Há estados da Federação que já comprometem 55% da sua receita de ICMS com renúncias fiscais na área do ICMS. 54% da sua receita de ICMS. Então, está claro que esse modelo claramente dá sinais de esgotamento, porque o que está acontecendo hoje é que não é mais um diferencial de alguns estados menos desenvolvidos que, por assim dizer, terminam concedendo instrumentos para atrair investimentos. Hoje, os estados mais desenvolvidos reagem glosando os créditos e, mais do que isso, também oferecendo incentivos, o que significa dizer que nós assistimos hoje a um verdadeiro leilão de incentivos fiscais e de renúncias na área do ICMS, em que todos os estados perdem. E sem deixar de dizer que os municípios, alguns municípios, já estão reivindicando no Supremo a cota parte do ICMS que lhes é retirada quando da concessão do incentivo. Portanto, é um modelo esgotado, é um modelo absolutamente insustentável. Dessa forma, vários projetos vinculados à reforma do ICMS estão aguardando deliberação no plenário. O projeto de resolução número 1 de 2013, o que reduz gradualmente as alíquotas interestaduais, e o projeto de renegociação das dívidas, que é o PLC 99 de 2013. Enquanto o PLS 106 de 2013, que relatei e determina a criação dos fundos de compensação de receita e de desenvolvimento regional, aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, se juntará aos demais no plenário do Senado. Uma outra vertente da nossa atuação sempre esteve associada à questão da educação profissional. E creio que esse ano foi marcado por um dado importante, que é a consolidação do PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Em 2 anos, o programa já beneficiou cerca de 5 milhões de estudantes e trabalhadores que adquirem novas capacidades em profissões valorizadas e, evidentemente, ensejando aos trabalhadores a possibilidade de aperfeiçoarem as suas habilidades. Esse modelo do PRONATEC foi concebido em bases, a meu ver, inteligentes, porque o sistema se utiliza da infraestrutura existente, da capacidade instalada já em instituições como o próprio Sistema S, que tem sido um parceiro fundamental para que o PRONATEC alcançasse já números muito expressivos ao longo desse ano. Então, eu quero saudar, inclusive me congratulando com o governo da presidente Dilma, pelo êxito do PRONATEC. E, com relação ainda à agenda da educação, registrar que nós encerramos o ano legislativo com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que, entre outros objetivos, fixa o de erradicarmos o analfabetismo, ampliar o atendimento escolar, com o aumento de vagas em creches, em universidades públicas e no ensino técnico. No que toca à agenda da cidadania,
nós não poderíamos deixar de olhar a questão da segurança. E, nesse sentido, em boa hora, a presidência do Senado criou uma comissão especial voltada para a questão da segurança pública, para que se pudesse, de alguma forma, examinar um conjunto de proposições legislativas e de projetos que tramitam aqui na Casa e que dizem respeito a essa questão tão essencial. De outro modo, também integramos a Comissão Especial da Reforma do Código Penal, encarregada da formulação de instrumentos mais ágeis e eficazes para combater a escalada da criminalidade, da violência e da impunidade e ainda ampliar o grau de proteção da sociedade contra novos tipos de delitos que surgem como efeitos até decorrentes dos avanços tecnológicos, a exemplo, por exemplo, dos crimes cibernéticos. Apresentei também propostas no curso desse processo para dar maiores instrumentos ao Estado contra a ação das organizações criminosas, limitando a sua capacidade de atuação. A relatoria dessa comissão, desempenhada com o costumeiro brilho pelo senador Pedro Táxi, acatou 18 das 35 emendas que apresentamos ao projeto do novo Código Penal. Uma delas soma nova pena de prisão à pena original dos detentos que participem de motins na prisão, inovação destinada a ajudar no combate às facções criminosas que hoje controlam a vida cotidiana nos presídios, em flagrante desafio à autoridade do Estado. Na Comissão de Reforma Especial de Reforma do Código Penal, registro que ontem ocorreu um significativo avanço na tramitação da matéria, com a aprovação do relatório do senador Pedro Táxi. Em linhas gerais, o parecer sugere penas maiores para os crimes contra a vida, aumenta o rol de crimes hediondos e torna mais rigoroso o modelo de progressão de penas, impondo ao condenado por crime mais grave tempo maior sob o regime fechado. Com isso, esperamos dar uma resposta no âmbito legislativo à escalada da violência do país. Integro simultaneamente a Comissão Especial de Segurança Pública, que no momento trabalha para produzir avanços em áreas prioritárias, como garantia de financiamento adequado da segurança e integração das diferentes polícias para a finalidade comum de poder, de algum modo, concorrer para dar mais tranquilidade à sociedade. Da mesma forma, quero recordar as gestões que empreendi perante o Ministério do Transporte que resultaram na autorização para que o DENIT realize obras de melhoria na BR-110, no trecho compreendido entre os municípios pernambucanos de Ibimirim e Petrolândia, e empreenda estudos de viabilidade para a pavimentação dos 74 quilômetros desse mesmo trecho, uma das maiores reivindicações do povo do sertão pernambucano, especialmente dos sertões de Itaparica e de Moxotó. Com relação a outra obra prioritária, a qual também mereceu a nossa atenção especial, é aquela obra que vai permitir a duplicação do trecho de 80 quilômetros da BR-423, que liga os municípios de São Caetano a Garanhuns, interligando as cidades do Agreste Central ao Agreste Meridional. Assim, fomos informados pelo Ministério do Transporte que, nesse momento, já se está fazendo a adequação do anteprojeto que vai ensejar a licitação março do ano que vem,
com início das obras programadas para o final de junho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Pernambuco progrediu muito na última década, por isso mesmo não pode parar de avançar. Os indicadores revelam que é preciso dar sustentabilidade ao atual ciclo de crescimento, com um desafio adicional, o de ampliar a interiorização do desenvolvimento, o que significa dizer oferecer mais oportunidades de geração de emprego e renda em todas as regiões do Estado. Hoje, lamentavelmente, a renda do pernambucano do sertão é equivalente a 1/3 da renda da área metropolitana. Assim, o desafio não consiste apenas em manter a taxa de crescimento, o que de resto dependerá fundamentalmente dos investimentos, mas também lutar para reduzir essa desigualdade nas suas duas dimensões, da distribuição de renda a nível regional, intrarregional e ainda na dimensão interpessoal, o que concorrerá para melhorar o perfil socioeconômico do Estado como um todo e a qualidade de vida das pessoas. Para tanto, considero essencial a parceria do governo federal e, nesse sentido, destaco a visita que a presidente Dilma ontem realizou ao nosso Estado, quando pôde anunciar importantíssimas obras relacionadas com a questão da mobilidade urbana, que assume em todas as cidades e centros urbanos do país uma dimensão extremamente preocupante. Não é diferente em Pernambuco, especialmente o relator. Anuncia importantes investimentos na área de mobilidade lá em Pernambuco. Eu destacaria o Arco Metropolitano, que vai permitir a ligação entre o litoral sul e o litoral norte, permitindo todo o escoamento do novo polo de desenvolvimento que está localizado lá em Goiânia, já na fronteira com o estado da Paraíba, o que permitirá esse trânsito direto lá para o litoral sul e para o porto de Suape. E importantes obras relacionadas com corredores exclusivos de ônibus, o VLT, numa das principais radiais lá de Pernambuco. Portanto, eu tenho certeza que essas obras se traduzirão numa melhoria significativa nas condições de trafegabilidade e de transporte público na área metropolitana de Pernambuco. Portanto, é fundamental a manutenção dessa parceria com o governo federal, que tem sido decisiva em Pernambuco, em todas as áreas, da infraestrutura, dos investimentos, da ampliação da nossa matriz industrial. Finalmente, senhor presidente, concluo as minhas palavras desejando a todos os nobres colegas e a todos os companheiros os melhores votos de um Natal de feliz e de um ano de 2014 de grandes realizações, e tenho certeza que essa casa vai continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento do Brasil. Ao bravo povo de Pernambuco dirijo os meus votos de boas festas e, finalmente, renovo a todos os meus votos para que tenhamos um 2014 de grandes conquistas e realizações. Muito obrigado, senhor. Por favor, com muito prazer, escuto o senador Magno Malta. Meu nobre senador, eu tenho uma ligação afetiva significativa com Pernambuco. Aos 17 anos, eu cheguei em Jaboatão para viver na residência
do meu tio, senador, pastor Manuel Nascimento, que lá foi pastor tantos anos na cidade de Jabotão e querido naquela cidade. Cheguei lá aos 17 anos, foi lá que eu fiz 18 anos, fui servir a aeronáutica, ali nos Guararapes, na aeronáutica, no Portão Sul, menino do interior, sonhando em ser aviador, mas ninguém me deu uma informação que eu precisava ir para uma escola, não tinha que entrar direto para ser recruta. E eu fui tirar uma escala de 24 horas ali, no Jordão, e fui preso com 11 meses, porque chamei um aspirante de aspirante, não chamei de tenente, ali atrás dos Guararapes, e dei a ele boa noite, apresentei a arma para ele. Ele disse que eu desrespeitei, e então fiquei preso 30 dias, porque chamei de aspirante. Mas esse mesmo aspirante depois se tornou coronel, e eu o prendi na CPI do narcotráfico, ele virou traficante, e estava traficando nas aeronaves da nossa querida FAB, no mesmo lugar no Jordão, atrás do aeroporto do Guararapes. Eu tenho uma história com aquele estado. Eu estudei ali, na Padre Inglês, na Conde da Boa Vista. Por que eu estou falando isso ao nosso querido povo de Vitória de Santo Antão, com quem tem um carinho, uma relação de amizade tão grande? Porque eu tenho convivido há 3 anos com Vossa Excelência. E ouvi o seu discurso de um empreendedor respeitado como Vossa Excelência é no mundo da indústria, no mundo da geração de honra, porque quem gera emprego gera honra, e Vossa Excelência é um gerador de honra, porque gera emprego, gera dignidade. Eu não saberia falar como Vossa Excelência, tecnicamente, com tantas informações maravilhosas, embora tenha visto todas elas passar por aqui. Mas um detalhe muito importante, que eu quero informar o povo de Pernambuco, aos meus irmãos, principalmente de Pernambuco. Eu estive ao lado de Vossa Excelência na Comissão de Justiça já durante um período significativo. Vossa Excelência falou sobre o novo Código de Processo Penal, que nós fazemos parte da Comissão dos 11. E eu quero dizer às famílias, não estou falando para segmento evangélico, não, e estou também. As famílias de Pernambuco, estou falando para as famílias, para um país cristão, e que há uns 10 anos atrás foi considerada a maior nação católica do mundo, porque é um país cristão. Eu estou falando a essas famílias, a uma sociedade civil que defende valores, o enfrentamento à questão de legalização de droga. Vossa Excelência esteve firme, com os pés firmados em princípios de família, da tradição pernambucana, defendendo os interesses da sociedade e dos jovens, e totalmente contrário. O enfrentamento ao aborto, marcha de maconha, essas mazelas, porque Deus não criou Ministério Público, Deus não criou Conselho Tutelar, Deus criou família. E se você destrói valores de família, você destrói a sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E Vossa Excelência esteve do lado de todos esses temas. E digo um tema difícil agora. Qual era o tema? O tal da inserção da identidade de gênero no PNE, no Plano Nacional de Educação. Arranca a palavra sexo e agora é tudo igual. Nós devemos respeito. E essa é a regra de boa convivência. Respeito às pessoas. Ela segue o caminho que quiser. Mas eu presenciei... Hoje é o último dia do ano e eu preciso fazer registro verdadeiro das pessoas que eu confio. E estou sentado aqui para partilhar todos aqueles que eu confio e que vi o mandato. Eu não sou homem de rasga-seda para ninguém. E se eu tiver que falar alguma coisa, eu dou nome. O Brasil sabe que eu sou um homem com coragem para dar nome. E eu jamais estaria aqui contando uma mentira. Vossa Excelência foi verdadeiro todo o tempo. Vossa Excelência comprou as brigas da sociedade, embora defendendo o respeito a todos, porque é a regra da boa convivência, mas... a defesa dos interesses de família, eu reafirmo ao povo do seu estado, ao povo de Pernambuco. Se só o povo do meu segmento, meus irmãos evangélicos estiverem me ouvindo, é com eles que eu estou falando. Mas há uma pluralidade nos ouvintes e que acreditam em família como nós. E Vossa Excelência foi um guardião de tudo isso. Eu falo isso aqui porque, por um momento, te escutei, temi quando percebi que Vossa Excelência não ia falar. Eu desci para cá para lhe apartear e... em desejando 2014 de muita felicidade para Vossa Excelência, eu jamais poderia deixar de fazer esse registro absolutamente verdadeiro de suas defesas dos interesses da família do Brasil. Muito obrigado, meu caro senador Magno Malta. Eu agradeço a manifestação desse prezado colega, que é sempre tão generosa com os seus pares. Agradeço a tolerância da mesa. Muito obrigado, senhor. Senador